Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa Lovatel e nessa videoaula eu vou te ensinar a fazer esta linda mini tulipa em crochê. Pode ser usado como lembrancinha ou também para montar um lindo arranjo como esse. Na videoaula de hoje, então, eu vou te ensinar a fazer a tulipa e a montagem dela. E na próxima aula eu vou te ensinar a fazer o vasinho para você colocar elas, essas tulipas, e compor assim um vasinho super fofo para vender ou presentear. Já peço para que você se inscreva em meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esta aula. Vamos aprender? Vamos para a lista de materiais para fazer a nossa tulipa em crochê. Eu vou utilizar o fio Amigurumi Brilho da Círculo. Esse fio, ele possui uma fibra metalizada na mesma cor do fio e ela dá, né, um destaque à nossa peça e deixa ela mais linda, né? Deixa eu virar aqui para vocês verem. Dá um detalhe a mais no amigurumi. Então, essa cor aqui que eu vou utilizar é a 3182, é a pitaia. Mas você pode utilizar a cor que você mais gostar. O fio amigurumi brilho tem uma cartela bem variada. E eu vou utilizar também o amigurumi tradicional para fazermos a folha e revestirmos o caule. Esse que eu vou utilizar hoje vai ser o 5800 pistache. Eu vou precisar também um palito de churrasco, agulha de crochê, 2,5 milímetros, uma agulha de tapeçaria, tesoura para arremates, fibra siliconada para o enchimento, é bem pouquinho que vai. Vou utilizar a cola pano da Círculo para revestir o caule. E eu vou utilizar o adesivo instantâneo também da Círculo, onde eu uso para colar a folhinha. Então, é super prático, o adesivo instantâneo, ele seca em 5, 10 segundos, então é bem prático para nós fazermos a colagem, né, dessas partes, né, do nosso amigurumi. Vamos iniciar, então, o nosso trabalho fazendo a parte da florzinha, a tulipa. Então, nós vamos fazer um anel mágico, para isso eu enrolo o fio no meu dedo, formando como se fosse uma letra E, deixo a parte do fio do novelo para cima e a outra pontinha para baixo. Vou fazer novamente, cruzo elas, e o fio do novelo sempre vai ficar para cima em direção aqui do meu novelo. Introduzo a agulha dentro dessa argolinha, né, que formou, pego o fio do novelo, puxo e pego novamente a laçada e fecho. Então, eu dei a laçada inicial para prender o nosso fio. Agora, já posso tirar, né, o fio do meu dedo, vai ficar dessa forma. Então, aqui vai ficar aquele fio, né, curtinho, que depois a gente vai puxar para fechar o anel mágico. Já vou fazer um ponto baixo. Então, eu pego o fio do novelo, puxo, pego novamente a laçada e fecho. Aqui eu já vou trazendo junto, né, esse fio, o menorzinho, para depois nós fecharmos o anel. Então, dentro desse anel mágico, né, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Já coloquei 2, 3. E agora, vamos colocar o último, 6 pontos baixos. Se você tem dúvida na contagem, você pode ver
que cada ponto ele forma 2 alcinhas, então deixa eu colocar aqui no meio para vocês verem, cada uma dessas é um ponto baixo. Então, agora eu vou vir e puxar aquele fio mais curtinho e fechar o anel mágico. Na hora que eu vou fechar aqui, acabei esquecendo de falar para vocês, eu não preciso fechar ele todo. Acabei fechando aqui, vou abrir um pouquinho, porque depois vai facilitar na hora da gente colocar o palito. Então, a gente pode deixar assim, ó, um pouquinho mais aberto, sem puxar ele totalmente. Agora, eu venho aqui já no primeiro ponto baixo, não é nessa parte. Muitas pessoas se confundem com essa alcinha. Deixa eu ver se eu vou conseguir sem desfocar. Ó, tem essa alcinha que tá subindo. Essa daqui é somente aquela laçada que a gente fez inicial para prender o fio. O ponto baixo, ele começa aqui, nas 2 alcinhas, a da frente e a de trás. Nós vamos introduzir a agulha dentro do primeiro ponto baixo da carreira anterior, depois nós vamos esconder esse fio que está solto. Vamos pegar o fio do novelo, puxar, pegar uma laçada novamente e fechar. Então, fizemos um ponto baixo em cima do primeiro ponto baixo da carreira anterior. Vou pegar o marcador de pontos, já vou colocar aqui nesse primeiro ponto, porque no amigurumi não temos carreiras início e fim da carreira, são carreiras circulares, então precisamos dos marcadores de ponto para sabermos onde é o começo da nossa carreira. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, venho dentro nesse mesmo buraquinho, né, que eu fiz o primeiro, e vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu fiquei com 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto baixo. Então, eu vou chamar de aumento. Estou mostrando bem devagarinho aqui para quem é iniciante mesmo. Se você já tem uma certa habilidade, né, você pode passar para frente esse vídeo. Então, eu vou fazer aqui agora 6 aumentos na segunda carreira. Vou vir aqui, ó, no ponto seguinte, vou fazer um ponto baixo e novamente dentro desse mesmo espacinho mais um ponto baixo. Então, eu fiz o meu segundo aumento e vou repetir isso até o final. 2 pontos baixos para cada ponto, totalizando, né, 12 pontos baixos. Ficará dessa forma. Então, quando eu chegar aqui, já vou saber que finalizou a segunda carreira. Vou vir aqui, fazer um ponto baixo, colocar o marcador. Então, agora nós vamos começar a terceira carreira. Então, a primeira carreira eu fiquei com 6 pontos baixos, a segunda eu vou ficar com 12 pontos baixos. É importante você contar esses pontos para ver se estão corretos. Então, já fiz o primeiro ponto baixo, agora vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, fiz um ponto baixo sozinho, em cima do ponto baixo de base, vou vir aqui no ponto seguinte e vou fazer um aumento. E vai ser, então, 2 pontos baixos nesse ponto, igual que a gente fez na carreira anterior. Vou vir no seguinte e vou fazer um ponto baixo sozinho. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, vou seguir essa sequência fazendo um ponto baixo e um aumento. Até o final dessa minha carreira. E no final, então, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Seguir aqui, fiz o último ponto baixo. Último aumento. Ficou dessa forma. Vou tirar o marcador, agora eu vou ir para a quarta carreira. Quarta carreira vão ser 2 pontos baixos e um aumento. Então, fiz o primeiro, coloquei o marcador, fiz um sozinho, primeiro ponto baixo, em cima do ponto baixo de base. Eu vou vir aqui no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixo sozinho também. Então, foram 1, 2. E agora, eu vou fazer o aumento. Então, vai ser 2 pontos baixos no mesmo buraquinho aqui, ó, no mesmo ponto
o aumento. Então, agora eu vou seguir nessa sequência, ó, um ponto baixo, segundo ponto baixo, e agora um aumento. Então, essa parte é bem importante, né, para quem é iniciante, às vezes você tem mais dificuldade de entender essa sequência, né? Então, eu faço um ponto baixo em cima de um ponto de base, vem o ponto seguinte, mais um ponto baixo. Então, eu fiz 2 pontos baixos, e agora eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer 2 em cima desse ponto. Vou seguir essa sequência até chegar lá no marcador. E no final, então, nós vamos contar, né? E nós vamos ficar com 24 pontos baixos nessa careira. Finalizei, então, né, a careira 4, já comecei, já fiz o primeiro ponto baixo na careira 5. Agora, então, nós não vamos mais fazer aumentos, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto baixo da careira anterior. Vamos seguir, ó, fazendo um ponto baixo em cima de cada um ponto baixo que nós temos aqui, ó, vamos fazer um. Então, agora é mais tranquilo, vamos seguir dessa forma, somente contornando. Então, essa aqui vai ser a careira 5, e nós vamos seguir até a careira 12, somente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada careira vai permanecer com 24 pontos baixos. Já estou aqui na careira 7, e vocês vão perceber que ele vai virar para dentro, ó. Conforme você vai trabalhando, ele já vai virando aqui para dentro, já vai dando formato à nossa florzinha. Eu vou parar aqui um pouquinho, porque eu quero mostrar para vocês que sobrou esse fio, né, do início. Então, nós vamos pegar esse fio, colocar ele dentro de uma agulha de tapeçaria, e nós vamos esconder esse fio, passar ele aqui, ó, entre a trama do ponto, para ele não soltar, porque senão, quando a gente vai colocar ali palito, e com o tempo ele pode ir abrindo, né, esse nosso anel mágico. Então, todos os trabalhos você lembra de passar ele aqui no meio da trama. Cheguei, então, na 12ª careira, ficou dessa forma, ela já vai fechando, né, virando para dentro, e fica, né, já o formato da nossa florzinha. Então, aqui para acabamento, né, nós vamos vir no ponto seguinte e fazer um ponto baixíssimo. Vou deixar o fio, um comprimento, e vou puxar para fora da laçada dessa forma. Então, agora, nós vamos fechar a tulipa, vou colocar esse fio na agulha de tapeçaria e vou colocar um pouquinho de fibra, né, como enchimento. Não vai ser preciso colocar muita fibra, vou colocar um pouquinho, ó, um pouquinho mais que a metade, para depois ela não ficar saltando, né, para fora, porque ela não fecha assim completamente. Mas já fecha bastante, né? Então, aqui eu vou dobrar ela aqui, e na mesma direção, né, mais ou menos bem na metade, vou pegar, passar o fio por esse lado, e depois eu vou voltar, passar novamente nas alcinhas de trás e nas duas alcinhas da frente, e puxar. Então, para fechar essa parte, então, vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos virar e vamos dobrar para este lado. Então, agora eu venho aqui, mais ou menos, também na metade, vou passar o fio, e aqui do outro lado. Vou passar aqui no meio. Então, olha, eu passei pra cá, vim pra cá e vim no meio. Vou sair lá no primeiro e vou puxar.
Vai ficar bem fechadinho, ó, a nossa tulipa. Então, agora, vou fazer mais uma vez. E olhem que lindinha que ela fica. Depois eu venho, então, com esse fio. Vou aqui, saio em qualquer cantinho aqui. Dou um ponto, se quiser, já pode cortar, ou se não, eu pego uma laçadinha aqui, né? Na trama mesmo, e faço um nozinho. Se ficar, né, em dúvida aqui para não soltar, e depois eu pego esse fio, passo lá para dentro, saio do outro lado, dou uma esticadinha aqui, né, para esconder. E já está pronta a nossa mini tulipa. Vejam que lindinha que ela fica. Essa dá também para usar em chaveiro, né? Você faz um cordão de correntinhas e depois você pode colocar a folhinha também. Fica bem legal, porque ela é assim, bem minizinha. Então, agora nós vamos introduzir o palito, né? Por isso que eu disse para vocês para não fechar assim totalmente, deixar um pouquinho. Vou introduzir o palito, né? Vou sentir aqui que até que ele fique bem no meio. Depois eu vou pegar, então, a cola pano. Deixa eu bater um pouquinho aqui para ela descer. E vou passar aqui um pouquinho da cola no palito. Vou pegar o fio verde e vou... Aqui também você pode passar um pouquinho, não tanto também, deixa eu pegar aqui a minha agulha. Dá uma espalhadinha, né? Um pouquinho aqui mais no comecinho, pro fio já prender, então ele já fica preso ali. Também é uma forma de grudar, né, a florzinha com o caulezinho. Então, eu coloco também cola ali, que fica um pouquinho bem em cima no topo. Daí já prende aqui para ela não soltar, né, para com o tempo o palito não arrancar. Então, agora é só vir enrolando. Deixa eu pegar pro outro lado, com calma, para que fique assim bem pertinho, né? Então, vou vir aqui, vou enrolando esse fio no caule. Aqui também vai ser o comprimento que você desejar. Então, essas aqui minhas, eu fiz um comprimento bem menorzinho, né? Para depois nós aplicarmos no vasinho. Daí, você vê, né? Se você vai querer presentear alguém. Deixa eu passar aqui uma cola, eu passo a cola, dou uma passadinha, né? Com o dedo ao redor do palito. E vou enrolando aqui até atingir, né, o tamanho desejado. Peguei aqui, então, do tamanho que eu queria, né, mais ou menos eu divido o palito, né, em dois, né, divido ele pela metade. Vou cortar, né, quebrar ele com um alicate. Depois aqui você pega uma lixa, né, uma lixa de unha e dá uma lixadinha aqui, um acabamento, né. E aqui no outro lado, se for até o final, já tem acabamento, mas como a gente cortou, então eu faço uma lixa, né, para não machucar também, se for para presentear somente a tulipa. E aqui, então, eu vou passar um pouquinho de cola. Vou seguir aqui enrolando, né, até no finalzinho, para ficar acabamento perfeito. Depois eu pego e corto, se precisar passar mais um pouquinho de cola aqui na pontinha, né, para ela não soltar. E agora eu deixo ela, né, umas 2, 3 horas paradinha, né, até secar por completo toda a cola. Vamos fazer agora, então, a folhinha para a nossa tulipa. Então, eu vou pegar o verde e vou fazer 18 correntinhas. Fiz as 18 correntinhas, eu vou voltar
3 correntinhas e na quarta eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou laçar o fio, eu vou contar 3 a partir da agulha, ó, 1, 2, 3, e aqui na quarta eu vou fazer um ponto alto. Vou laçar o fio, vou vir novamente dentro desse espacinho e fazer mais um ponto alto. Então, eu fiz as 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e fiz mais 2 pontos altos dentro da mesma correntinha. Agora, então, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha até chegar lá do outro lado, até chegar aqui na última correntinha. Cheguei aqui, então, na última correntinha, né? Fiz um ponto alto para cada corrente. Aqui no começo, nós fizemos 3 pontos altos na mesma corrente. Seguimos, então, um ponto alto para cada corrente. Que então, nessa última também, nós vamos fazer esses 3 pontos altos para nós fazermos a curvinha e voltar do outro lado. Então, aqui na última, eu já fiz um ponto alto, eu vou fazer mais 2 dentro desta correntinha. Então, ó, ficou um ponto lá alto virado para cá, um ponto alto virado para cá, e agora eu vou fazer o terceiro ponto alto dentro da correntinha, ele vai virar para o outro lado. E nós vamos seguir agora normalmente, fazendo um ponto alto para cada correntinha. Você já pode aqui, ó, vir escondendo esse fio, já colocando, né, no meio do ponto alto, ou se não, também a gente pode esconder ele com a agulha depois no final, né, da mesma forma que a gente fez no início, da flor lá, né, esconder no meio da trama. Então, ó, ele fez a curvinha aqui, agora nós vamos voltar para o outro lado para finalizarmos a nossa folhinha. Cheguei, então, né, do outro lado, fiz um ponto alto para cada correntinha, e aqui agora, nós chegamos aqui onde foi feito os 3 pontos altos, né, as 3 correntinhas e os 2 pontos altos. Nós vamos vir contar 1, 2, 3, e na terceira, então, correntinha ali, no início, nós vamos fechar, fazer um ponto baixíssimo e fechar essa folhinha. Então, olhem que lindinha que ela ficou. Vou pegar, cortar o fio, vou puxar para fora da minha laçada, vou colocar esse fio dentro de uma agulha de tapeçaria. E agora, aqui para ficar um acabamento perfeito, então, olhem, o ponto ele tem esse formato, essa curvinha. Então, aqui pra gente não finalizar e ficar assim, também não vai ter problema, porque a gente vai acabar colando ali, mas é uma dica de acabamento. Então, eu pego, introduzo o fio de trás para frente, na próxima ponto aqui, né? Pego as 2 alcinhas. Então, quando você for fazer acabamento, você pode fazer dessa forma, ó, levo ele de trás para frente e depois aqui de frente para trás, passo nas 2 alcinhas, né, que a gente acabou de fazer, e vai ficar um acabamento perfeito. Então, isso você pode usar, né, depois. Aqui não tinha tanta necessidade também, porque vai ser colada essa folhinha, não vai nem se perceber, mas dá para usar, né, em outras formas de acabamento. Então, aqui também a gente vai ir com mascareiras de ida e volta, escondendo esse fio no meio, né, da trama do ponto. Se você não levou, né, junto o fio, aqui eu acabei levando ele pra cá, ó, enquanto eu ia fazendo, então eu só vou cortar esse excesso. Mas senão aqui também, o fio que estava aqui no começo, você faz movimentos de ida e volta e esconde ele. Corto aqui bem rente, e a folhinha já está finalizada. Agora é só colar ela na nossa haste, né, na alcinha. Então, ó, eu vou colar ela dessa forma. Então, para isso, eu vou usar o adesivo instantâneo da Círculo, mas é preciso ter um pouquinho de atenção, né,
porque ele cola, né? Ele tem, é uma super cola, né? Então, se você tiver em dúvida quanto ao uso dele também, você pode usar um silicone líquida ou cola quente. Então, eu passo aqui, ó, na beiradinha, com cuidado, para dou uma passadinha. Depois eu venho aqui, envolvo no, na alcinha, né? Palito, né? Que a gente revestiu. E aqui eu dou uma apertadinha. Então, na hora de apertar, eu sempre procuro segurar, assim, com uma agulha, alguma. Também a tesoura, né? Para não ficar pressionando tanto ali os meus dedos, né? Para não ter perigo de colar meus dedos. Mas é bem tranquilo também, é só você não exagerar, né? Passar um pouquinho, que ele já cola bem. Então, ele seca assim super rápido, né? Alguns segundos, e já fica pronta a nossa folhinha. Então, você vê, né? Qual a melhor opção para você. Nossa tulipa já está finalizada, bem lindinha. Então, vocês podem utilizar ele no cachepozinho, como eu falei, que vai ser a nossa próxima aula. Ou também, né, colocar um plástico, um filme, aqueles plásticos, saquinhos, né, celofane. Tem também aquele papel de seda, fazer uma embalagem lindinha e presentear ele assim, dessa forma também, né? Presentear alguma pessoa, você quer dar um mimozinho, também fica super lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe essa aula para que mais pessoas possam ter acesso. Deixe seu like, que é muito importante para o meu trabalho. Beijos e até a próxima!